pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o transtorno do humor bipolar. O transtorno do humor bipolar é um transtorno que gera muita curiosidade nas pessoas e muitas vezes ele é mal compreendido. Muitas vezes esse termo bipolar é usado por pessoas que se irritam com facilidade ou é usado quando alguém quer se referir a outra pessoa que ela acha que parece ter diferentes personalidades ou que tem um humor de manhã e parece estar com outro humor bem diferente à tarde. Mas na verdade o transtorno do humor bipolar ele é bem complexo e não é tão fácil assim para o leigo fazer esse diagnóstico. Na verdade, até mesmo os médicos não psiquiatras têm dificuldades nesse diagnóstico, que é um diagnóstico eminentemente clínico, ou seja, ele é feito através da entrevista com o paciente e da observação desse paciente durante essa entrevista e não através de exames. Então, não tem um exame que o médico pudesse solicitar que diria se esse paciente tem o transtorno do humor bipolar ou não. Ele é feito através da clínica e é um diagnóstico complexo, não é fácil para o médico ou médico psiquiatra concluir se o paciente tem o transtorno do humor bipolar ou não. Existem dois tipos de transtornos do humor bipolar, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele transtorno no paciente que vai alternar períodos de eutimia, que é o humor normal, que todos nós temos, com períodos de humor deprimido e períodos de humor maníaco. O que é a mania? A mania é quando o paciente fica extremamente eufórico, irritado, ou então com uma alegria exagerada, fora do normal, se sentindo muito otimista, fazendo mil planos. Ele sente que a mente dele tem mil pensamentos ao mesmo tempo, ele faz mil planos ao mesmo tempo, sempre acreditando que vão dar tudo certo, que vai dar tudo certo naqueles planos. E geralmente são planos irrealizáveis, por exemplo, fazer 3 faculdades ao mesmo tempo, ou então alguns pacientes têm sintomas até um pouquinho mais graves, que seriam delírios de grandeza, delírios de que talvez eles tenham um poder superior, ou que eles sejam pessoas especiais ou escolhidas por Deus para alguma tarefa na humanidade. E no transtorno bipolar tipo 2, o paciente não terá a mania, mas terá a hipomania, que seria uma mania mais leve. Ele vai se sentir com uma alegria exagerada, poderá perder o sono, querer fazer várias atividades ao mesmo tempo, ou ficar muitas horas, mais até mesmo dias, realizando alguma atividade. Poderá ter gastos excessivos, porque o paciente com transtorno do humor bipolar ele é mais impulsivo, poderá fazer gastos por impulso, sem pensar direito se ele pode ou se ele deve fazer aqueles gastos. Pode ficar mais alegre que o normal, mais otimista, mas no transtorno bipolar tipo 2, o paciente tem sintomas menos graves no período de hipomania do que o paciente do transtorno bipolar tipo 1 no período da mania. E além desses períodos de humor hipomaníaco ou maníaco e eutímico, o paciente vai ter uma depressão, que é aquele humor excessivamente triste, desesperançoso, com baixa autoestima, com a impressão que a vida não vale a pena ou não faz o menor sentido, que não há motivo para levantar de manhã quando acorda, que o paciente às vezes não vê motivo sequer para tomar banho, para se alimentar, para fazer as atividades que ele tem que fazer. No período deprimido ele poderá pensar em suicídio ou às vezes até vir a cometer atos suicidas, a tentar se machucar para provocar a própria morte. São comuns também a tristeza excessiva, as crises de choro e alterações do sono. Na depressão, tanto o excesso de sono quanto a falta de sono, e na mania e na hipomania são comuns a falta de sono. O paciente não dorme e não se sente cansado, ele se sente com excesso de energia, como se ele estivesse com a bateria carregada e tivesse muita energia para gastar e fosse capaz de ficar muitas horas ou dias trabalhando ou estudando ou fazer as coisas que ele gosta de fazer sem se sentir cansado. O tratamento, tanto no transtorno do humor bipolar tipo 1 quanto no tipo 2, são com os psicotrópicos, principalmente os estabilizadores do humor, como o carbonato de lítio, a carbamazepina ou o ácido valproico. Também são utilizados os antipsicóticos, como a risperidona ou a quetiapina. E os antidepressivos também são utilizados em alguns casos
de pacientes com transtorno do humor bipolar, mas sempre associados ao estabilizador do humor. Eles não podem ser utilizados em monoterapia. Não é indicado o uso apenas de antidepressivos num paciente com diagnóstico de transtorno do humor bipolar. Por isso que é preciso ter muito cuidado, inclusive médicos não psiquiatras, ao avaliar um paciente em um possível quadro depressivo. É preciso ter muito cuidado ao decidir prescrever algum antidepressivo, porque é possível que esse paciente seja um portador do transtorno do humor bipolar que não sabe que tem esse transtorno e que no momento está deprimido. E se o médico ou o psiquiatra que estiver avaliando esse paciente prescrever um antidepressivo, há o risco de virada maníaca. O paciente vai sair da depressão, mas vai ir para o outro polo, que é o polo da mania. E isso é muito perigoso, porque o paciente no estado maníaco, ele fica mais impulsivo, ele não pensa muito ao executar as ações. Então é preciso ter muito cuidado. No diagnóstico de um paciente com depressão, que se considera que é uma depressão unipolar, é preciso excluir que esse paciente não seja um paciente com transtorno bipolar ainda não diagnosticado, justamente por esse risco de prescrever o antidepressivo em monoterapia e acabar ocasionando a virada maníaca nesse paciente. Enfim, se você tem algum conhecido que você acha que pode ser portador do transtorno do humor bipolar, ou se você identificou alguns desses sintomas em você mesmo, é importante consultar o médico psiquiatra, que é o especialista nos transtornos mentais, que certamente saberá fazer o diagnóstico, se é realmente o transtorno bipolar ou não, qual tipo, se é o tipo 1, se é o tipo 2. Existem outros tipos também de transtorno bipolar que não se encaixam nesses dois tipos principais, que o psiquiatra saberá avaliar. E é importante que você faça o acompanhamento, faça o tratamento. Esse transtorno não tem cura, então o acompanhamento precisa ser feito por toda a vida do paciente. É muito importante que o paciente não se automedique e nem abandone o tratamento por conta própria sem conversar com o seu psiquiatra, porque isso é muito arriscado. Ao abandonar o tratamento, o paciente está correndo o risco de voltar a ficar deprimido ou desenvolver o estado de mania ou hipomania. E esses estados trazem prejuízos para a vida do paciente, trazem prejuízos para as atividades que ele tem que realizar de trabalho ou estudo, trazem prejuízos para as relações dele com os amigos ou com os familiares. Então é muito importante manter o acompanhamento e nesse período agora de isolamento social, não deixe de procurar o seu psiquiatra para continuar o seu acompanhamento. Se você não puder ir até o psiquiatra para uma consulta presencial, faça uma consulta online, porque é muito importante o não abandono do seu tratamento psiquiátrico nesse momento. Qualquer dúvida, por favor, me perguntem, podem deixar nas minhas redes sociais as suas dúvidas que eu terei prazer em responder. Grande abraço!